Então eu quero intitular essa palavra como o poder do entendimento. Desde pequeno, nós vamos à escola, e nós somos obrigados a ir à escola, para poder conhecer e entender um pouco mais a respeito das coisas dessa vida. Não é mesmo? Então, desde o nosso nascimento, o que nós precisamos fazer é entender. Então eu quero que você abra comigo lá Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29, de 1 a 6. Eu quero te levar lá para trás, aonde o que Deus queria do povo dele era que o povo conhecesse a Deus e demonstrasse esse conhecimento de Deus através de uma obediência à sua palavra. Por isso Deus se manifestava e por isso Deus desejava que o povo conhecesse quem ele era. Então, Deuteronômio 29 diz assim: são estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos, vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje, o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem quem eu sou, o Senhor, o seu Deus. Na versão que a Bíblia King James traz para nós, Deuteronômio 29:4 diz assim: contudo, até o dia de hoje, o Senhor não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento, olhos e ouvidos perceptivos, capazes de ver e ouvir com discernimento. A grande questão de Deus com seu povo era para que o povo entendesse quem ele era e o que ele queria. A grande questão é que, na maioria das vezes, o povo de Deus não é propenso ao entendimento. Vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32, versículo 1 ao 4. Veja, essa passagem de Deuteronômio que eu li, era depois que eles já tinham saído da terra, depois deles terem andado pelo deserto, muitos e muitos anos. Moisés, no final da sua vida, lê para eles e diz para eles o que Deus está querendo deles, que eles entendam, que eles percebam e que eles observem a aliança que Deus estava fazendo com eles. Agora, em Êxodo 32, o povo tinha acabado de sair da terra, eles tinham ouvido e tinham visto tudo aquilo que Deus tinha feito através da sua mão poderosa ao faraó, ao Egito, e agora o povo que viu isso tudo, o povo que estava conhecendo a Deus, vive essa realidade. Êxodo 32, 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, a quem nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão.
ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhes a forma de um bezerro. Então os israelitas disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Então, amados, é tão triste a gente ver que o povo de Deus não é propenso a entender as coisas. É tão triste a gente perceber que Deus, Ele é tão grande e Ele quer se revelar a nós, e muitas vezes até vendo a manifestação do poder dEle, até vendo a realidade de Deus em nós, a gente custa entender. Por isso existe poder no entendimento, e o entendimento é uma chave que te é entregue para que você de fato usufrua tudo aquilo que Deus está dando para nós. Deuteronômio capítulo 29, no versículo 28 e 29 diz assim, Deuteronômio 29, cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. O que Deus estava querendo dizer? Que aquilo que vocês não sabem, vocês nunca vão entender. Não fique procurando entender coisas grandes demais. Você precisa aprender que aquilo que você tem hoje precisa ser levado a uma prática. Então o povo estava falando, não, tudo bem, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. Porque aquilo que nos é revelado, é necessário que eu e você possamos seguir o que está sendo revelado. Se eu e você não seguirmos o que Deus está falando conosco, seremos um povo sem entendimento. E a pior coisa que tem é um povo sem entendimento. E aí, por conta dessas histórias, e que foram sendo passadas de geração por geração, os israelitas começaram a ter um clamor por sabedoria, por entendimento. E eu quero ler rapidamente com vocês, Salmo capítulo 14, versículo 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Salmo 119, no versículo 34. Salmo 119, 34. Existia um clamor. Veja o que o salmista Davi diz: dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Em Provérbios capítulo 2, no versículo 3 a 9, diz assim: filho de Davi, Salomão, começa a entender que o que ele mais precisa é de sabedoria e de entendimento. E ele fala: se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo, ou o caminho do justo, e protege o caminho de seus fiéis. Então, somente então, versículo 9, você entenderá o que é justo,
você entenderá o que é direito, você entenderá o que é certo, e quando você entender, você aprenderá os caminhos do bem. Não existe uma vida cristã vitoriosa sem uma vida de entendimento naquilo que o Senhor está falando. E para que alguém possa entender da parte de Deus hoje qualquer coisa, a primeira atitude que ela tem que tomar é uma atitude de humilhação. Daniel capítulo 10, no versículo 12, diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Irmãos, antes de Cristo, o povo viu as maravilhas de Deus no Egito, o povo sendo liberto através da sua poderosa mão. E isso a gente conhece muito bem, tem até novela sobre isso. E na maioria das vezes aquela novela lá, você não está lendo Bíblia coisa nenhuma. Não pensa você que você está assistindo os 10 mandamentos e está sendo seu TSD, seu tempo sozinho com Deus. Ah, não, a sua consciência diz, não, eu tô lendo a Bíblia. Você não está lendo Bíblia nenhuma, aquilo é uma novela, e aquilo não tem nada a ver com Bíblia. Tá? Tem nada a ver com Bíblia. Quer ver, irmão? Leia a Bíblia. Tá? Leia a Bíblia. Não fica se enganando e nem achando que você está vendo coisa boa. Não, não, não. Aquilo ali não vai te trazer tanto, talvez quase nenhum benefício para a sua vida. Tá bom? Mesmo que talvez, eu nunca assisti, né? Mas não sei se tem cena explícita de qualquer outra coisa, né, de violência, ou sexo, ou tal, mas eles sempre tentam colocar alguma coisa para fazer a história interessante. E o que Deus não quer é que a gente fique apenas conhecendo história. Deus quer que a gente ande na realidade, Deus quer que a gente entenda a realidade. Então, por que Deus tirou o povo do Egito usando tudo aquilo que ele usou? É para que o povo conhecesse a Deus e começasse a dar ouvido só a Deus. Porque Deus se revelou para as nações de maneira poderosa. Mas o povo, quando ficou 40 dias sem Moisés, o povo fez um bezerro de ouro e falou, foi esse que nos tirou da terra do Egito. Como assim, irmãos? Que falta de entendimento é essa? Que falta de entendimento é esse? E aí Moisés, no final da sua vida, sacode o povo mais uma vez e fala, olha, presta atenção na aliança que Deus está fazendo com vocês. Deus quer apenas que vocês estejam entendendo quem Ele é e vendo o que Ele está fazendo, para que você dê ouvidos apenas àquilo que Deus está dizendo. Não dê ouvidos ao que as nações estão dizendo. Não dê ouvidos ao que os outros estão dizendo. Dê ouvidos ao que o Senhor está dizendo, para que vocês tenham entendimento. E aí depois dessa questão nós vamos ver um levantar de um clamor por sabedoria e por entendimento, porque o povo não queria mais errar. E todas as vezes que você vê os profetas, a palavra dos profetas é para trazer de novo o conhecimento de Deus para o povo, para que o povo obedecesse, primeiro entendendo quem Deus é e o que Deus quer desse povo. Então, se você está ouvindo, domingo após domingo, domingo após domingo, célula após célula, e não está entendendo nada, talvez você está diante de um bezerro de ouro, e achando que é o bezerro de ouro que está fazendo alguma coisa por você. Nós temos que entender quem é o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a esse Deus. Nós precisamos ver o que Ele nos dá. E o que nós temos que usufruir desse Deus. Nós precisamos entender, amados. Não existe nada mais importante do que a gente receber esse espírito de entendimento. E nós vamos chegar lá. Vamos para Atos, capítulo 28. No versículo 26. E aí, os profetas sempre falando,
exortando o povo, chamando o povo ao entendimento, chamando o povo à sensatez, e aí levanta rei, cai rei, e aí um rei entende e faz a vontade de Deus, outro rei não entende, não faz a vontade de Deus. Um rei que entendeu e faz a vontade de Deus é abençoado, a nação prospera. O rei que não entendeu, ele é amaldiçoado e a nação entra em total colapso. E era assim a história de Israel, os que entendiam e os que não entendiam. E hoje na igreja é a mesma coisa. Existem os que entendem e os que não entendem. E eu quero incentivar você, para que você busque entender. Atos 28, 26. Veja que quem está escrevendo isso aqui é o apóstolo Paulo, que pregando aos judeus, pregando a este povo que Deus quer se revelar. Veja o que Deus está dizendo a respeito desse povo. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, e de má vontade ouviram com seus ouvidos, e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Quem é que nunca vai entender? Os que têm coração insensíveis, os que ouvem de má vontade e os que fecham os olhos. É claro que eu não estou falando aqui de nada externo, estou falando de algo interno. O coração está insensível. Não quer de fato conhecer a Deus, nem aquilo que Deus dá a respeito, através de Cristo para nós. Ouvem de má vontade. E por isso fecham os seus olhos para a realidade de Deus e vão abrir os seus olhos para a realidade do mundo, para a sua própria realidade. Essas pessoas jamais entenderão. Os de coração insensíveis, os que ouvem de má vontade e os que fecham os olhos. Por isso é necessário humildade, coração quebrantado e desejoso de aprender do Senhor. Quem não busca entender, jamais entenderá. Eu vou dizer para você que vai ser muito difícil você entender, na grande totalidade do que Deus quer te mostrar, frequentando apenas as reuniões de domingo. Porque aqui é apenas como um insight para você. Aqui é apenas como um toque para você. Você não vai conhecer a Deus apenas estando aqui. Aqui é um sopro que Deus pode liberar, porque nós temos reduzido o nosso tempo aqui. E durante o seu dia a dia, se você não busca entender, jamais você entenderá. E vai ficar na ala das pessoas que nunca entendem, porque tem um coração insensível, tem uma má vontade para ouvir a Deus, não para ouvir o pastor, uma má vontade para ouvir a Deus, e estão com os olhos fechados para a realidade de Deus. Jamais vão entender. Essas pessoas não entendem. E quem não entende, perece. Por isso, o Senhor deseja que a gente entenda qual é a aliança que Ele fez conosco agora em Cristo. Vocês viram quando eu disse, lá em Deuteronômio, que o Senhor falou, ainda não foi dado a eles um entendimento, ouvidos para entender. Por isso, só ouvia naquele tempo aqueles que estavam desejosos de fato por entender. E hoje a realidade não muda, porque mesmo com uma nova aliança que Deus faz em Cristo Jesus conosco, nós estamos vivendo mais sem entendimento do que com entendimento. Vamos para Hebreus no capítulo 8, no versículo 8. Hebreus, capítulo 8, no versículo 8. Veja.
Deus, porém, achou o povo em falta. Que povo que ele achou em falta? O povo que não entendia. E disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Lembra que nós lemos Deuteronômio? Quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Não será como aquela aliança, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo que entende. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Irmãos, o benefício dessa aliança que Deus faz conosco em Cristo, existe um propósito, é para que eu e você possamos entender. Não é para que eu e você possamos sentir. Eu estou sentindo de Deus. Quem fica sentindo de Deus vai sentir eternamente e não vai entender nada. Deus não nos chamou para sentir nada, Deus nos chamou para entender as coisas. Então nós devemos parar de estarmos baseados nos nossos sentimentos para nos achegarmos a Deus. Porque se me sinto bem, eu vou para Deus. Se não me sinto bem, eu não vou para Deus. Se sinto bem, dou ouvidos a Ele. Se não me sinto bem, se eu estou numa reunião, eu quero sentir o poder de Deus. Não, você tem que entender primeiro o que é o poder de Deus. Eu quero sentir a Deus. Não, você tem que entender quem é Deus e conhecê-lo. Para depois você perceber em seu interior o fluir dele. Então a igreja de Jesus hoje, ela está mais sensorial do que entendida. Ela quer sentir mais do que entender. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então por que Deus deu Cristo? Deus não deu Cristo apenas para salvar a gente dos nossos pecados. Vamos para 1 Coríntios capítulo 2. E eu quero mostrar para você por que Deus fez uma nova aliança. Por que Deus fez uma nova aliança? Em Cristo. 1 Coríntios 2, 12, diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. O que nós recebemos? O Espírito Santo, que é de quem? Procedente de Deus. Para que entendamos, repita comigo, entendamos. Diga de novo, entendamos. Diga de novo, entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Faz sentido para você isso, meu irmão, minha irmã? Faz sentido para você? Que Cristo veio não é apenas para perdoar nossos pecados, mas para que eu e você possamos entender as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Se eu te entregasse uma folha em branco e uma caneta e falasse: escreve aí o que você entende que Deus te deu gratuitamente, o que você colocaria nessa folha? Talvez você teria algo para colocar nessa folha. Quanto maior for a lista, maior é aquilo que você está entendendo que Deus te deu. Se você para apenas e falar: Deus me deu salvação e perdoa meus pecados, Deus me deu vida eterna, já é um bom começo. Mas não foi apenas isso que Deus nos deu gratuitamente. Em Cristo, Ele nos deu tantas e tantas promessas, que nós precisamos entender o que nós temos pelo Espírito de Deus. Precisamos entender que o Espírito de Deus está em nós, não é para que a gente sinta um arrepio, é para que a gente entenda as coisas de Deus. O Espírito Santo está em nós, para que eu e você entendamos as coisas de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 8.
Efésios capítulo 1, versículo 8. Está dizendo assim: a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Derramou o que, meus irmãos? As riquezas da graça de Deus. Vamos para o versículo 7. Nele, em quem? Em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue. Temos o perdão dos pecados. De acordo, veja, por que veio o perdão? Por causa das riquezas da graça de Deus, a qual essa graça foi derramada sobre mim e sobre você, com toda a sabedoria e entendimento. E se você for ler Efésios capítulo 1, talvez você vai poder ficar 6 meses lendo Efésios capítulo 1, buscando entender aquilo que Deus nos deu, porque Efésios capítulo 1 é profundo demais. Só que se você ler rapidamente, você vai falar, li um capítulo da Bíblia hoje, que bênção. Fecha a Bíblia e vamos trabalhar. Você não entendeu nada. Se você ler a Bíblia rapidamente para bater o carimbo ali, né? Você não entendeu nada. O que você está entendendo quando você lê a palavra? Talvez a pergunta não seria nem essa, né? Quantas vezes você está lendo a palavra durante a semana? Então nós queremos avançar, irmãos. Nós não queremos ficar pregando mais. Olha, faça o seu TSD. Eu não quero me dar o papel de ficar falando para vocês que vocês têm que orar e têm que ler a Bíblia. Porque cada vez que eu paro para trazer uma palavra que vocês têm que orar e ler a Bíblia, nós estamos atrasados para entender coisas muito mais profundas e além que aquilo que Deus nos deu. Porque senão vamos ser uma igreja de meninos e meninas que gostam da piscina de 2 dedinhos. Não, amados, nós precisamos entender o que Deus tem nos dado gratuitamente. E isso só consegue entender quem está se humilhando e se prostrando e falando, Senhor, eu preciso entender. Se o Senhor me deu algo, eu preciso entender. Eu quero experimentar, porque minha vida continua uma mediocridade. Minha vida está ainda sendo levada pela minha carne, pelos meus sentimentos. Eu não estou conseguindo perceber em mim esse poder que o Senhor colocou. Eu não estou conseguindo ver que algo em mim está acendendo. Eu não estou conseguindo ver que eu estou ficando livre da mornidão. Eu ainda estou no estado de mornidão. Eu fico desanimado, eu fico apático, eu fico acomodado. Eu preciso entender. Estado de mornidão é para aqueles que não estão entendendo, por isso estão mornos. E se você quer continuar morno, continua sem buscar entendimento, porque o entendimento é que vai liberar uma chave para que você vá para o próximo nível. É através do entendimento. Se você não busca entendimento, você vai ficar exatamente onde você está aí, talvez por anos e anos. Mas não é isso que o Senhor deseja. Por isso Ele derramou uma graça que é rica demais sobre nós. Uma graça que é rica demais. Em toda sabedoria e entendimento. E quais são os sinais de alguém que vai entender alguma coisa? E eu quero passar a vocês. Primeiro sinal é aquele que não se apoia no seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, no versículo 5, diz isso. Ele não se apoia no seu próprio entendimento. Diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas, os seus caminhos. A pessoa que se apoia no próprio entendimento, ela não vai largar suas convicções pessoais e mundanas. Ela prefere a sua própria vontade e dá muito valor para ela em vez de se apoiar no entendimento da vontade de Deus. A natureza que você alimenta é a natureza que vai crescer. Qual a natureza você está alimentando? A carnal ou a espiritual? E a carnal, a gente se alimenta sentindo, tendo, usufruindo, relaxando, acomodando. Agora,
A espiritual é trabalhando, buscando entendimento. Segunda coisa que aquele que vai entender, ele ama a Deus com todo o seu entendimento. Parece uma contradição, mas na verdade não é. Mateus capítulo 22, no versículo 37, diz assim, Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Eu não me apoio no meu próprio entendimento. Eu uso o meu entendimento para amar a Deus. Como eu amo a Deus com todo o meu entendimento? Largando minhas convicções, largando o que nessa mente me aparta de amar mais a Deus. O que está enchendo essa mente e o que está enchendo o meu entendimento de coisa que não me faz amar a Deus. Eu amo a Deus com todo o meu entendimento quando eu entendi que o meu lugar é prostrado, o meu lugar é Senhor, eu preciso entender, revela para mim. Porque o Senhor já me deu graça para isso. Que essa graça possa ser ativada, possa ser colocada em ação por mim e por você. Eu amo a Deus com todo o meu entendimento desse jeito. Por isso que quem não vai entender tem um coração insensível e de má vontade escuta. Porque não está amando a Deus com todo o entendimento. É alguém fiel em todas as reuniões. Participa da célula, dá o dízimo, dá a oferta, e abraça e beija. Mas não está amando a Deus com todo o entendimento. Não está amando a Deus com todo o entendimento. Essa pessoa precisa estar humilhada diante de Deus, reconhecendo que precisa entender, que precisa de ser renovado no modo de pensar por essa palavra. Nós precisamos, irmãos, ver durante o nosso cotidiano, perceba durante o seu cotidiano, quando você acorda segunda-feira, quantas vezes você vai colocar os seus pensamentos em algo eterno? Talvez você vai assustar, que vai ser poucas vezes. Porque você já acorda segunda, já preocupado com o trabalho. E vive a sua vida preocupado com os problemas dessa terra. Quando é que eu e você amamos a Deus com todo entendimento? Quando eu e você mantemos nosso pensamento nas coisas do alto. No meio do trabalho. Eu estou trabalhando no meio da cozinha, no meio da casa, no meio de qualquer afazer. Estou trabalhando, meu corpo está trabalhando, mas meu entendimento, meu pensamento está desejando por algo eterno. Eu estou com uma palavra fixada em meu coração e estou pensando sobre ela. Veja na sua experiência, qual foi a semana que você pegou a palavra de domingo e ficou meditando durante toda a semana nela? Aquela semana você ganhou mais do que qualquer outra semana que você nem deu bola à palavra de Deus. Quando você sai dessa porta no domingo, você demonstra se você é sensível ou é insensível. Pelas suas atitudes durante a semana. Quantas vezes você conferiu nessa palavra aquilo que nós estamos falando aqui é verdade? Quantas vezes você pegou um versículo-chave e gravou ele no seu coração e quis que ele se tornasse realidade no seu cotidiano durante a semana? Quantas vezes acontece isso comigo e com você? Isso é amar a Deus de todo entendimento. Terceira coisa é que ele não fica ressentido ao ser corrigido. Provérbios 15, 32 diz isso. Porque o Senhor ama, irmãos, e por isso corrige. O Senhor ama aqueles que estão em Cristo, por isso corrige para que possamos ser parecidos com Cristo. Para que através do despojar do meu velho homem, que não seja eu mais vivendo, mas Cristo vivendo, essa correção vai acontecendo a ponto da gente ir entendendo de fato qual é a vida que a gente tem que viver. Eu já não quero que o meu caráter seja melhorado. Eu quero que o caráter de Cristo apareça em mim. É dois caráteres, é o seu ou o de Cristo. Não tem que o seu caráter seja melhorado. Ou é a sua imagem, ou é a imagem de Cristo em você. É o seu entendimento, ou o entendimento de Deus em você. Compreende? São duas pessoas em uma aí dentro.
A sua natureza carnal e a sua natureza espiritual. Sua natureza carnal é você mesmo, a sua identidade, os seus desejos, sua vontade. A natureza espiritual é Cristo em você. Quanto é dessa natureza que está aparecendo? Então, quando o Senhor nos corrige, nós precisamos ficar muito alegres. Provérbios 15:32 diz assim: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém o quê? Entendimento. Nós, como pais, queremos que os nossos filhos tenham entendimento, e a gente sofre quando o filho não ouve a gente. E se a gente transportar isso para o âmbito espiritual, que o seu pai, o Pai Celeste, está corrigindo você, está chorando todas as vezes que você não entendeu a palavra dele? Nós vamos sofrer um pouco mais, da maneira correta, porque a gente quer que os nossos filhos nos obedeçam, mas muitas vezes nós, como filhos de Deus, não estamos querendo obedecer a Deus em tudo. Outra coisa que acontece com quem está entendendo, ele cresce e ele frutifica. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Colossenses capítulo 1, no versículo 6 a 9, diz assim: por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus. Veja como isso é tão importante, irmãos. Eu ouvi a respeito da graça e eu entendi a graça de Deus em toda a sua verdade. Isso é muito profundo, queridos. Ouvir e entender a graça de Deus não é virar evangélico, não é mudar de religião, não é participar de uma reunião evangélica. Isso não é ouvir e entender a graça de Deus. Em toda a sua verdade, versículo 7, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não é sentimento espiritual, é entendimento espiritual. Ah, o culto hoje não foi bênção não. Por quê? Eu não senti nada. Ah, a célula hoje estava mais ou menos. Por quê? Ah, eu senti assim que eu estava mais ou menos. Nós estamos sentindo demais, irmãos. Nós temos que parar de sentir e começar a entender. Quem está entendendo deve permanecer na videira para dar fruto. E é Ele em nós que cresce e dá fruto. Deixa eu dizer algo para vocês. Desculpa, se tem alguém anotando aí, anote essa frase. Minha maturidade é proporcional à manifestação do que Deus está falando agora. E enquanto obedeço a isso. Minha maturidade é proporcional à manifestação do que Deus está falando agora. Quer ser maduro? Quer ser maduro? A sua maturidade vai ser proporcional à manifestação do que Deus está falando agora. E enquanto estou obedecendo a isso, Deus só pode fazer a obra dele com pessoas maduras. Com criança, Deus não faz obra. Não fica pedindo para Deus te usar se você não quer entender. Deus jamais vai te usar. Ah, pastor, não, jamais vai te usar. Deus não usa criança para a obra dele. Deus não usa menino nem menina para fazer a obra tão séria, que é a edificação da igreja. Por isso que os maduros, eles não se ofendem mais. Os maduros não mentem mais. Criança mente. Você pegou isso, menino? Não, peguei não. Criança. Até quando a igreja de Jesus vai ser mais criança do que adulto? Quando?
Ah, não, eu não posso largar isso não, porque Deus sabe, né, que está agarrando o pirulito. Não, larga o pirulito. Dá o pirulito, quero te dar uma coisa de substância. Não, eu quero o pirulito. Vamos comer verdura? Não, eu quero comer chips com batatinha frita. E ketchup. Vocês estão entendendo o que eu estou usando aqui, irmãos? Criança quer vir no culto para se sentir bem. Maduro quer vir no culto para entender mais. Criança não gosta de participar de reunião de oração. Só maduro gosta de participar. O que nós somos? Crianças ou maduros? Hã? Você conhece alguma criança? O propósito de Deus não é que a igreja permaneça criança. Vai ter que entrar muitas crianças, mas o propósito de Deus é que cada criança que entre vá amadurecendo. Agora, permanecer criança, quando já deveríamos ser maduros, isso atrasa a obra de Deus. Isso atrasa a obra. Eu preciso entender a graça de Deus. Eu preciso entender o que Deus tem me dado em Cristo. Eu preciso obedecer hoje, para amanhã ser maduro. Outra coisa de alguém que vai entender, vive em constante meditação na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 7, diz assim, apóstolo Paulo já velho, já quase morrendo, escreve a Timóteo, um jovem que estava começando o seu trabalho na obra de Deus. Veja o que o apóstolo velho diz, experimentado, ele diz, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Irmãos, 2 Timóteo 2,7 é de alguém que entendeu Cristo mais do que qualquer outra pessoa na face da terra. Não foi Pedro quem entendeu a Cristo. Pedro entendeu quem era Jesus, mas quase não entendeu quem era Cristo. Nenhum dos discípulos de Jesus entenderam quem ele era de fato, mas Paulo, antes Silas, entendeu quem era Cristo, porque a ele foi revelado. E ele chega no final da vida dele, fala para um novo e fala assim, meu filho, eu quero que você reflita no que eu estou dizendo, para que você refletindo, o Espírito Santo te dê entendimento. Mas a nossa mente não está refletindo, a nossa mente está ansiosa, preocupada, aflita. Nossa mente quer ganhar dinheiro, nossa mente quer um carro novo, quer uma casa nova, quer um emprego novo. Nossa mente e nossos pensamentos estão voltados mais às coisas terrenas do que às coisas celestiais e espirituais. Por isso o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, para de olhar para as coisas terrenas e coloca seu pensamento nas coisas do alto, medita sobre isso. Você tem que arrumar algum mecanismo no seu dia a dia para você meditar nessa palavra, porque se você apenas ouve essa palavra domingo e quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado na sua célula, você não vai entender nada. E não é o propósito do pastor que você entenda, é o propósito de Deus que você entenda, porque Ele liberou uma graça, e essa graça é cheia de sabedoria e entendimento, para que você entenda as coisas que Deus deu para você gratuitamente. Por isso o apóstolo Paulo fala, não receba em vão a graça de Deus. Sabe quem é que recebe em vão a graça de Deus? É aquele apenas que aceitou o perdão de pecados. Ele está salvo. Ai, estou salvo. E ele fica menino e menina o resto da vida, salvo. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é salvar ninguém apenas. O propósito de Deus é salvar e levar cada homem e cada mulher ao entendimento, ao conhecimento de toda a verdade. Por essa graça que já está derramada sobre aqueles que nasceram de novo. Você nasceu de novo, meu irmão, minha irmã? O que você está fazendo com essa graça que já foi te entregue?
Não podemos permitir, irmãos, que nossa mente fique distraída com as coisas deste mundo. A distração é um dos maiores inimigos da igreja de Jesus nesses dias. Nós ficamos distraídos demais. A gente sabe qual o próximo filme que vai ser lançado no cinema, mas a gente não sabe quase nada da graça que Ele nos deu gratuitamente há cerca de 2000 anos atrás. A gente sabe quase tudo sobre o WhatsApp, mas a gente sabe muito pouco sobre quem é Deus. Nós entendemos quase tudo de criação de filhos, e disso, e de trabalho, e você pode dar uma aula sobre a sua profissão, mas você pode dar uma aula sobre o que nós temos em Cristo Jesus. Não é responsabilidade do pastor ficar dando aula. Eu tenho a graça, eu tenho uma responsabilidade para com vocês, mas é responsabilidade de cada um que recebeu essa graça, poder explicar essa graça em toda a sabedoria e entendimento. O que Deus me deu, eu vou e falo, porque o mundo não está querendo religião, o mundo não está querendo ver esse Jesus que está sendo pregado, o mundo quer ver uma realidade de vida, que sai pela graça, com toda a sabedoria e entendimento. É isso que o mundo quer ver. Se você começa a liberar sobre eles a imensidão da graça de Deus, se você começa a liberar sobre eles, a conversar sobre eles dos tesouros escondidos em Cristo, se você começa a conversar sobre eles, sobre o favor que Deus nos deu e o que é de fato que Deus quer de nós, essas pessoas provavelmente começarão a dar mais ouvidos a mim e a você. Quando você começa a falar mais da natureza divina que Ele nos concedeu em Cristo, irmãos, nosso cotidiano muda. A gente para de ficar distraído. Os problemas vêm, os problemas vão. E se você ficar querendo ser livre dos problemas, para você se dedicar a entender a Deus, jamais você entenderá. Porque hoje você tem problema, semana que vem você vai ter problema. Resolve o problema, vai vir outro problema. Ah, já não é problema mais nessa área, agora é outra área. Problema em cima de problema. Distração em cima de distração. Estou desligado da conexão do céu, tendo um Wi-Fi aqui dentro, de 200 mil gigabytes, ou megabytes, ou terabytes, sei lá, não entendo muito. Deus colocou em nós um Wi-Fi mais poderoso, que a gente pode entender na face da terra, um Wi-Fi que é o próprio Espírito de Deus falando, se liga no meu coração, se liga nas minhas palavras, se liga na minha graça, se liga na minha sabedoria, se liga no meu entendimento e aprende comigo, aprende comigo, aprende comigo. Existe um chamado do Espírito de Deus. Desde quando você aceitou Jesus e nasceu de novo, o Espírito de Deus clama: ah, Pai, faça com que ele abra os olhos e conheça mais a Deus, conheça mais a Deus, conheça mais a Deus. Ou você quer contentar em ser um crente evangélico o resto da sua vida sentadinho aqui, ouvindo uma boa palavra todo domingo? Oh, irmãos, Deus não nos chamou para ser uma igreja religiosa. Nosso cotidiano vai mudar, nossa vida vai mudar quando a gente começar a entender. Ah, estou entendendo. Meu filho, minha filha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Você ouviu? O que você está querendo dizer para essa pessoa quando você diz, você ouviu? O seu empregado, o seu funcionário, você fala para ele, faça isso, falou e aquilo outro. Você ouviu? O que você está querendo entender? O que você está querendo dar a entender? Eu espero que você obedeça tudo aquilo que eu estou falando. Sim ou não? Você está me ouvindo, menino? O que você está querendo dizer que você está ouvindo? Eu espero que você esteja entendendo. E eu espero que você esteja praticando tudo aquilo que eu estou falando para você praticar. Mas Deus fala conosco, irmãos, o tempo todo. E Ele fala, você ouviu? Sabe o que Deus está querendo dizer quando fala para nós? Você ouviu, meu filho? Você ouviu, minha filha? Ele não está querendo chamar você para uma reunião de domingo. Fica sentadinho aí, vamos ouvir uma boa palavra de 1 hora. Ah, Ele está querendo que você fala, papai, eu ouvi, eu entendi e eu vou fazer. Tem sentido isso que eu estou dizendo para você? Essa é a vida que Deus tem para nós. Não é vida de ficar sentado no banco.
É uma vida de realidade. Compreende, irmãos? Vai ter hora de sentar no banco para aprender. E vai ter hora para realizar. Realizar no seu cotidiano. Talvez você tenha um anseio por Deus, de ser usado por Deus. E isso é sincero em seu coração. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu quero te alertar hoje. Você jamais será usado por Deus se você não entender. Mais uma característica de quem está entendendo. Ele pratica o que entendeu, claro. Vamos para Tiago, capítulo 3, versículo 20. Tiago, capítulo 3, versículo 20. Vamos lá. Olha o que está dizendo. Eu errei o versículo aqui, desculpe. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra. Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente, veja isso, a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Que lei é essa, irmãos? A lei da graça. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amados, nós temos tanta realidade para viver. Mas o grande problema é que a gente ouve, e muito pouco daquilo que está se ouvindo está sendo colocado em prática. Não adianta você ficar orando para Deus. Deus não vai aceitar a sua oração que você pede assim: Senhor, eu quero viver a tua realidade, eu quero mais do Senhor. Não adianta você fazer essas orações. Para que você está fazendo isso? Você está perdendo seu tempo. Porque se você está ouvindo uma palavra e essa palavra não torna realidade na sua vida, como é que Deus pode fazer alguma coisa para você? Deus não pode fazer nada mais. Tudo o que Ele tinha que fazer, Ele já fez, que é Cristo. A graça veio, rica como ela é, cheia de sabedoria e entendimento. Eu preciso aprender a conhecer essa graça, a entender essa graça. Se você ouviu, mas não tem demonstração prática na realidade do seu cotidiano, isso é sinal que você ainda não entendeu. Uma pessoa que está entendendo é uma pessoa que está constantemente buscando a Deus. E ela não está buscando a Deus da boca para fora. Ela está buscando a Deus de fato e de verdade. Romanos 3:11 diz assim: não há ninguém que entenda, e não há ninguém que busque a Deus. Por que as pessoas não buscam a Deus, irmãos? É porque elas não entendem quem Deus é. E nós, de fato, estamos buscando a Deus? Se você está buscando a Deus, isso é um sinal que você está entendendo. Se você apenas participa de reuniões, isso é sinal que você não está entendendo ainda. Deus não quer que você participe de reuniões apenas. Deus quer que você busque a Ele. Reconhecendo a Ele. Vivendo, entendendo a vontade dEle. Outra coisa que está acontecendo com quem está entendendo é que ele jamais será enganado. Vamos para a primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 20. Diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu o quê? Entendimento. O Filho de Deus veio e nos deu o quê? Entendimento. Para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus
e a vida eterna. Nosso trabalho hoje, irmãos, é conhecer a Deus e conhecer a seu Filho Jesus. A vida eterna consiste nisso. A vida eterna não é depois que você vai morrer. Depois que você morre, você vai continuar na vida que já está dentro de você. Eu estou entendendo. O Filho é que revela o Pai. O Pai é que revela o Filho. Quem está no Filho conhece a verdade e é liberto de toda mentira e engano de Satanás. Muitas vezes, irmãos, nós como evangélicos, nós achamos que tudo é demônio. É o demônio. É o diabo. Ah, o que está acontecendo comigo? Está acontecendo é que você não está entendendo. É por isso que está acontecendo. Porque o Filho de Deus não veio para expulsar demônio, ele veio para destruir as obras de Satanás. O que é a obra de Satanás? É o engano, é as trevas, que só sai com a luz do entendimento que vem da parte dele. Se tem luz de entendimento dentro de você, os demônios, irmãos, não vão ter o que encontrar mais em mim e você. Pronto, ponto final. Eu não preciso temer demônio. É eles que têm que ter medo de mim. Eles são trevas, eu sou luz. Vocês estão compreendendo, irmãos? Nós precisamos ter entendimento. Como eu falei da ceia, isso aqui não representa nada se você não tem entendimento. Nada. Ah, eu tenho um candelabro no pescoço, que eu acho bonito. Não, eu tenho o candelabro dentro do meu coração. Eu não tenho mais no meu pescoço. Porque aquilo representava o Espírito que viria. O Espírito já veio. Vocês estão compreendendo? Nós já temos uma realidade que é Cristo dentro de nós. Nós precisamos entender isso. Outra coisa que acontece com uma pessoa que está entendendo, ele está desejando que seu pensamento e seu modo de pensar seja renovado por essa palavra. Romanos 12:2, desculpa, eu falei isso há um domingo retrasado. Romanos 12:2 está dizendo assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Quem é capaz? É aquele que está entendendo. Está entendendo o quê? Está entendendo o que está dizendo no versículo 1. Porque eu não posso entender a vontade de Deus se eu não estiver sacrificando a mim mesmo. Capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu tenho certeza absoluta que eu e você queremos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é um versículo que está dentro da boca de cada crente. Eu quero a boa, perfeita vontade agradável. Eu quero a boa, perfeita vontade. Eu quero a boa, perfeita. Eu quero agradável. Eu quero viver a boa vontade de Deus. Mas muitas vezes nós vemos uma realidade que não é a vontade de Deus que está sendo feita. Por quê? Porque não está sendo capaz de experimentar. Irmãos, se todo mundo pudesse viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, essa palavra não diria que são capazes. Porque capaz é aquele que está entendendo. Capaz é aquele que está trabalhando, cooperando com Deus. Está abrindo mão da sua vontade. Não é todo mundo que experimenta e comprova a vontade de Deus. Não é. Não é só porque você nasceu de novo, você vai experimentar isso. Não, jamais. Você está entendendo essa palavra capaz? Isso não tem a ver nada com você. Isso tem a ver com o entendimento que Ele quer que você tenha, que Ele quer que você abrace. Não se estribe no seu próprio entendimento, mas ame a Deus com todo o seu entendimento. O entendimento, irmãos, ele é um processo. Repita comigo, o entendimento é um processo. Fala para a pessoa que está do seu lado, é um processo. Por isso nós não vamos entender tudo de uma vez. Não. Vamos um degrau de cada vez, correto? Mas você tem que ir para o degrau seguinte, você não pode ficar no mesmo. Se você fica no seu degrau muito tempo, é sinal de que você não está entendendo. Por isso nós precisamos da renovação do nosso entendimento.
Outra coisa que acontece com quem está entendendo é que ele vive em consagração. Sabe, os discípulos de Jesus, quando Jesus subiu aos céus, eles tomaram uma atitude que, se não fosse por essa atitude, talvez muita coisa não teria acontecido. Atos capítulo 6, versículo 4. Veja a decisão dos apóstolos. Estava tendo briga entre dois grupos de pessoas. Ah, não, o quilo do amor está sendo entregue mais para aquela pessoa. Ah, o quilo do amor está sendo entregue mais para aquela outra pessoa. E os apóstolos ficavam lidando com coisas pequenas entre os irmãos. Ficava, não, irmão, você tem que amar o outro. Não, irmão, não, acho que você tem que perdoar o outro. Ah, o apóstolo, não, quebrou isso aqui. Ah, quem que cuida? É o apóstolo. Ah, não, é os apóstolos. Não, manda para Pedro, é Pedro que vai cuidar. Aí, Pedro, iluminado pelo Espírito, falou isso aqui. Atos 6, 4. Nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Quem se dedica à oração e à palavra vai entender. Porque à medida da sua dedicação é que você vai entender. Porque é de graça, mas não é grátis. Entendeu isso aí? Consagração para entender. Rendição é que eu estou entregando o meu ser para entender. Eu estou querendo conhecer mais da fonte da minha vida. E eu quero perguntar para você, qual que é o propósito desse entendimento? Para que Deus nos deu o Espírito? Para conhecermos, claro, as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Agora, com o fim de quê? Que vai nos levar para onde? Para que eu e você precisamos entender? Você quer saber? Vamos para Colossenses capítulo 2, versículo 2. Veja. Qual que é o propósito do entendimento? O apóstolo Paulo diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? A saber, Cristo. Irmãos, você vai entendendo, você vai entendendo, você vai entendendo, e você vai sendo rico a cada dia mais nesse entendimento, até que você chegue a ficar pleno de entendimento, rico de tanto entendimento. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava se gabando em tão intelectual que ela era. Se gabando. Não, mas eu estudei isso, eu estudei aquilo outro. E eu olhei e falei, eu não estudei nada disso. Eu estou conhecendo Cristo. E ele falava um tanto de coisa, e falava um tanto de bobagem, e voltava para cá, e voltava para lá. E eu ali, Senhor, tem misericórdia. Ele estava entendendo tantas coisas, irmãos, que esse mundo dá a entender. Mas não estava entendendo o principal. Não é que ele tem que ser evangélico. Ele tem que conhecer Cristo, o mistério de Deus. Ele tem que conhecer, irmãos, a ponto dele estar rico do pleno entendimento. Quando eu estou rico do pleno entendimento, para que serve isso? Essa riqueza que Deus nos deu pela graça. Para que eu conheça plenamente a Cristo. Eu preciso conhecer plenamente a Cristo. Eu preciso conhecer plenamente a Cristo. Eu não preciso conhecer regras, eu não preciso conhecer métodos, eu não preciso conhecer teologia, eu preciso conhecer a Cristo. Não é informação, é entendimento revelado pelo Espírito que Ele deu a você, para que você conheça Cristo, o mistério de Deus. Irmãos, seremos outro tipo de pessoas. Que coisa maravilhosa é isso que Deus nos deu. Isso é para mim e para você.
alcançar a riqueza do pleno entendimento, com o fim de conhecer a Cristo. Não se pode ter convicção das coisas se você não conhece essas coisas, e nada posso conhecer se eu não entendo. Você quer ter convicção da vontade de Deus? Você precisa conhecer a vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Você precisa entender o que Deus está falando. Por isso, eu começo entendendo, depois eu conheço e depois eu tenho convicção. É os 3 passos. Quer anotar isso aí? Eu entendo, depois eu conheço e depois eu me torno convicto. E quando você está convicto de quem é Cristo, nada nem ninguém te remove dessa pedra. Não é apenas uma convicção que Ele perdoou seus pecados. Não, não é apenas isso. É muito mais do que isso. Eu entendo, depois conheço e depois tenho convicção. Por isso nós precisamos entender e não sentir. A gente gosta demais de usar essa expressão, estou sentindo de Deus. Você já viu muitas pessoas usarem isso? Eu estou sentindo de Deus. Irmãos, não temos que sentir nada de Deus. Para de querer sentir de Deus. Estou sentindo. Entenda de Deus. Porque sentir é bem diferente de entender. Sabe por que as massas são manipuladas? Porque um pregador, um pastor, pega esse microfone e vê uma plateia atenta para ele, e ele começa, irmãos, estou sentindo de Deus que é para fazermos isso. E já existe uma questão automática em mim e você, de que se ele está falando que sentiu de Deus, eu vou obedecer imediatamente. Se você vê tanta bobagem que estão falando em nome de Deus, porque estão dizendo, eu senti de Deus, você não tem noção. Em outros países eu vi uma cena de pessoas comendo grama. Eu estou sentindo de Deus que nós somos as ovelhas do Senhor e nós temos que comer grama como ovelha, para se tornar mais perto de ovelha. E você vai lá, você vai ver o vídeo, as pessoas estão comendo grama. Vem aqui dar o seu dinheiro, porque eu estou sentindo de Deus, que Deus vai te abençoar 10 vezes mais. É você mesmo. Está na reunião de oração. Estou sentindo a Deus aqui, irmãos. Toma cuidado com quem está falando que está sentindo de Deus. E abre os seus ouvidos quem está liberando uma palavra exata sobre quem é Cristo. Tá? Presta atenção nisso. E para de querer sentir Deus. Porque Deus não quer que você sinta nada, Deus quer que você entenda. Tá? Nós estamos numa igreja que nós queremos entender, não queremos sentir nada. Não queremos sentir que o culto é bom, que é bonito, que é agradável. Eu não estou fazendo culto para você. Nossa reunião é para quem? É para Ele. Compreende, irmãos? Como nós vamos tirando um monte de meleca, e um monte de minhoca, e um monte de coisa, que muitas vezes a gente aprende ouvindo, que na verdade a gente entendendo a palavra, a gente vai ver, mas para que isso tudo? Porque nós somos mais movidos pelo sentimento do que pelo entendimento. E nós precisamos ver isso mudando na nossa realidade, no nosso cotidiano. Eu preciso entender, amém, queridos? Busque entender. Nós não somos chamados a sentir, nós somos chamados a entender. Porque o sentir não nos demanda nenhum tipo de responsabilidade, não demanda responsabilidade. Agora, o entender demanda responsabilidade. O sentir, quem gosta de sentir é as crianças. Então a gente faz um parquinho bonito, todo colorido, e põe piscina de bolinha, e põe música, e põe sorvete, e põe balinha, e elas vão sentindo que estão no ambiente para elas. E a igreja de Jesus hoje, muitas vezes, é um parque de diversão infantil, onde o louvor tem que ser para agradar, onde todas as coisas aqui tem que ser para agradar as crianças. Ah, pastor, mas aquele irmão lá, aquela irmã lá,
Ah, mas desse jeito eu não quero. Ah, não, acho que está muito pesado. Não, você é criança ainda, você não entendeu. E com toda paciência nós vamos te ensinar. Mas se você continuar ouvindo e não entender, vai continuar sendo criança. Vai continuar sendo imaturo. Apenas os maduros é que Deus pode contar com eles. Que eu e você possamos decidir ser maduros. E se você está entendendo que existe maturidade, que bênção que você está entendendo. Você está entendendo que você está num degrau que não tem que estar, avance para o degrau seguinte. E avance para o outro degrau. E não perca mais tempo ficando distraído. Não perca mais tempo desejando sentir nada, para que você ame a Deus. Nós somos chamados a ser colaboradores de Deus, irmãos. Não apenas participar de um grupo evangélico. Colaborador de Deus. Se quisermos ver transformação, nós precisamos de uma fé que conhece e que tem convicção na vontade de Deus. O apóstolo Paulo orou assim: olha, eu estou orando para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados, para que vocês conheçam, não para que vocês sintam. Eu quero pedir para que os olhos do coração de cada um de vocês entendam e conheçam, não que vocês sintam nada. Está sentindo um arrepio aí na reunião de oração? Não, eu não quero que você sinta um arrepio na reunião de oração. Você pode sentir, claro, não tem problema nenhum. Mas não fique preso a sentimentos. Na vida cristã, tudo que é baseado em sentimento está longe de entender. Somos chamados, irmãos, a entender. Gálatas 4,19 terminando, o apóstolo Paulo fala: olha, eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Gálatas 4,19. Feche seus olhos, vamos orar. Peça ao Senhor aí: Pai, me livra de estar enganado, me livra da imaturidade, me livra da falta de entendimento. Peça a Ele isso. Diga para Ele: Pai, eu quero entender, eu preciso entender. Me faz entender. Tome uma posição hoje com o Senhor mais drástica. Eu sei que você quer entender, mas o entendimento, ele demanda a sua responsabilidade. Deus quer ver a sua responsabilidade em colocar em ação essa graça que Ele colocou dentro de você. Porque essa nova aliança que Deus fez em Cristo conosco é para que a gente entenda Ele, conheça Ele e pratique a vontade dEle. É só para isso que Ele se revelou a mim e a você. A salvação, a vida eterna, o céu, isso será uma consequência tão linda. Mas enquanto vivemos, meus amados, vamos pedir por mais entendimento. Vamos buscar por mais entendimento. Até ser Cristo formado em vós. Você está se vendo vencido por tantas coisas, é porque você não está entendendo como Deus quer que você entenda. Não fique triste se você está passando problemas, dificuldades. Pegue esses problemas, essas dificuldades, vai para Deus e fala: Senhor, forma Cristo em mim através disso. E deixa eu entender qual é o teu propósito para mim no meio disso tudo. Que possamos ser uma igreja que entenda. Uma igreja que conhece o nosso Deus e o seu Filho, a ponto da gente expressar com toda exatidão quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele tem nos dado. Pai, nós desejamos isso. Eu me alegro porque nós estamos nesse ambiente dessa palavra. Eu me alegro
porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. Eu me alegro porque nós estamos entendendo que não devemos permanecer meninos nem meninas na fé, mas ir a um nível maior de maturidade, um passo após o outro. O Senhor tem nos chamado a isso. O Senhor quer uma igreja quente, uma igreja responsável, uma igreja que sacrifica a si mesmo, uma igreja que entrega tudo, uma igreja que vive para conhecer a Jesus, conhecer a Cristo, e uma igreja que está desejando por entendimento. Por isso, eu te agradeço. Eu te agradeço. Será que você pode levantar as mãos para o alto e falar: Pai, eu te agradeço, porque eu estou participando de uma igreja que quer buscar mais entendimento, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra que vem vindo sobre nós. Obrigado por essa palavra que vem vindo. Nós abrimos totalmente nosso coração, nós abrimos e nós nos rendemos para conhecer e entender as coisas que o Senhor tem nos dado gratuitamente em Cristo. Oh, Pai, leva-nos a isso. Eu clamo a Ti por cada irmão, cada irmã, cada coração aqui, que seja iluminado com este entendimento, Senhor. Oh, meu Deus, para que haja maturidade e para que Teu corpo, Cristo, possa crescer e demonstrar quem Tu és no meio deste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então agora dá um abraço bem apertado quem está do seu lado, um beijo.